Sejam bem-vindos. Meu nome é Ítalo e junto com o meu grupo composto pelo Elian, a Cíntia, a Anne e o Jotan, nós vamos falar sobre espectroscopia de emissão na região do UV visível. Para começar, a espectroscopia é um termo geral utilizado na disciplina de Química para se referir à técnica de aferimento de dados através da transmissão, da absorção ou da reflexão de energia radiante, que é incidida em uma amostra. Em outras palavras, é o estudo da interação dos diferentes tipos de radiação com a amostra. O método de emissão da espectroscopia atômica se baseia na submissão de uma amostra a um tratamento térmico ou elétrico, que leva os átomos a um estado excitado, que por fim vão emitir uma energia eletromagnética. Esse método pode ser classificado nas diferentes regiões do espectro eletromagnético, como os raios gama, os raios X, o UV visível e o infravermelho. Na região do UV visível, essa energia ela vai ser absorvida nas regiões visível e ultravioleta. A quantidade de luz absorvida pela amostra é medida e relacionada com a concentração de analito. Olá, eu sou a Cintia Lobato e vou estar falando um pouco dos fundamentos da espectroscopia. Bom, a espectroscopia baseia-se na análise de radiação eletromagnética, sendo assim emitida ou absorvida pelas substâncias. Dentre isso, ela é capaz de medir a quantidade de luz absorvida pela amostra e relacionar a mesma concentração de analito. O princípio fundamental da espectroscopia envolve a medida de absorção da intensidade da radiação eletromagnética, sendo proveniente de uma fonte de radiação primária, por átomos gasosos, num estado fundamental. Portanto, um dos objetivos gerais da espectroscopia é a identificação da matéria a partir da separação e a identificação de cada comprimento de onda e sua intensidade. E devido a isso, o que fica claro é que a luz visível é apenas uma pequena fração de todo o espectro de tipo de radiação eletromagnético, segundo o comprimento de ondas. Olá, eu me chamo Anne Alves e eu vou falar sobre a aplicação da espectroscopia de emissão na região UV visível. Especificamente, eu vou falar de 3 tipos de plasma. O plasma é indutivamente acoplado, o plasma é induzido por microondas e o plasma de corrente contínua. O plasma indutivamente acoplado, ele é uma energia que é formada por correntes elétricas e que são produzidas por induções eletromagnéticas, ou seja, ela é produzida por um campo magnético. E o plasma induzido por microondas, ele é o mais adequado para usar para operar com amostras gasosas. E também tem o plasma de corrente contínua. A espectroscopia junto com o plasma, ele em conjunto, estão sendo muito usados pela indústria metalúrgica, minerais, agrícolas, de alimentos, fertilizantes e de petróleos. E também estão sendo muito usados em centros de pesquisas também. As fontes de plasmas são ricas em linhas de emissão características, de forma em que são úteis tanto em análise qualitativa como em análise quantitativa. E a excelência dos resultados, desses resultados quantitativos e qualitativos, ele vem da estabilidade, do baixo ruído, da baixa radiação de fundo e por serem também livres de interferências quando operadas em condições adequadas. Olá a todos, me chamo Jotan Castro. Eu vou falar um pouco sobre a instrumentação, ou seja, os materiais e os equipamentos utilizados na espectroscopia de emissão na região do UV visível. Bom, no primeiro momento é necessário um atomizador, como mostra o esquema que está aparecendo na tela. Esse atomizador pode ser uma chama, uma corrente elétrica ou um plasma. A partir daí, então, é necessário um sistema óptico, que seria o monocromador ou o policromador. Então, um detector, que seriam fotomultiplicadores ou semicondutores. E, finalmente, um processador e registrador, que seria um computador. Os instrumentos servem para isolar o comprimento de onda de emissão e eles são formados por filtros ópticos ou monocromadores. O sistema óptico tem a função de recolher a luz emitida pela chama, isolar a parte que é interessante para o trabalho e focar a luz sobre o detector. Esse sistema óptico é a base de filtros e monocromadores. E possui também o detector, que é à base de fototubos ou fotomultiplicadores. Existem também os fotômetros e os espectrofotômetros.
Os fotômetros utilizam filtros para isolar a faixa espectral de interesse. Eles usam chamas de temperatura um pouco mais baixa e são instrumentos relativamente simples. Eles são utilizados na determinação de sódio, potássio, lítio, cálcio e magnésio. Já os espectrofotômetros são utilizados com chamas de temperaturas mais altas. Eles utilizam prisma ou redes de difração para isolar a faixa espectral de interesse. São instrumentos mais complexos e determinam mais de 60 elementos. Falando então da espectroscopia da emissão de plasma, ela é necessária a utilização de sistemas de gases, um dispositivo de controle, tochas de quartzo, um sistema óptico e um sistema de introdução da amostra, além de um dreno. Olá a todos, eu sou Eliane Bittencourt. Eu vou falar sobre a aplicabilidade do nosso tema na engenharia florestal. Bom, para tanto eu trouxe um artigo sobre o status nutricional e a eficiência no uso de nutrientes, sendo eles o fósforo, o potássio, o enxofre, o cobre, né, e o zinco, que foram determinados a partir da espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Além disso, outro artigo que eu posso citar é em relação ao comportamento do alumínio em solos florestais, que também foi determinado pela espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Por fim, eu trago um artigo sobre os metais pesados em árvores emergentes, que foram analisados para 21 elementos, e foi usado a espectroscopia de massa, né, com plasma indutivamente acoplado para os metais pesados. E agora o que importa em nosso tema é para os nutrientes, que é a espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Esses três artigos, eles fazem uma relação e uma dinâmica entre esses elementos químicos e o ecossistema ao redor, sendo eles a floresta, o solo e até mesmo animais. Muito obrigado.